Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar a falar sobre esse eclipse lunar que vai acontecer agora no domingo, dia 5 de julho, eu queria convidar vocês para se inscreverem no canal, curtir o vídeo e me seguir lá no Instagram, Netuninha. Vamos começar o vídeo? Bom, esse eclipse vai acontecer em torno de 1h30 da madrugada, né, do dia 5 de julho. No signo de Capricórnio, né? E os eclipses lunares, eles sempre acontecem em lua cheia, né? Que vai deixar as coisas ainda mais intensas, que vai trazer também muita coisa à tona, né? Os eclipses, eles provocam algumas crises na nossa vida e no coletivo para fazer com que a gente comece a mudar, a trazer novas mudanças, né, para a nossa vida e etc. Então esse eclipse ele vai acontecer no eixo Capricórnio-Câncer, né, que é um signo complementar e oposto a Capricórnio. E vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Antes de começar a falar sobre isso, eu queria te pedir para ficar até o final do vídeo, que eu vou fazer algumas comparações que são extremamente importantes, né, para vocês entenderem o teor desse eclipse, né? No final eu vou trazer algumas comparações com 2002 e 1984, que foram anos onde tiveram a geometria semelhante à geometria que vai acontecer esse eclipse agora no dia 5 de julho. Bom, Capricórnio fala sobre trabalho, responsabilidade, praticidade, e Câncer, que vai ser o signo complementar, né, de Capricórnio, ele fala sobre as emoções, os sentimentos, a família, o que nos nutre. Então esse eclipse lunar, ele pode trazer algumas reflexões sobre como que a gente está levando a nossa vida profissional e familiar, né? Será que você tem dedicado atenção à sua família, assim como você se dedica ao seu trabalho? Ou não? Ou você tá só vendo trabalho, 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 e você tá deixando sua família de lado, e não só a família, se deixando de lado, deixando as suas emoções de lado, né? Você deixa o seu trabalho interferir na sua vida, na sua energia? Você cuida da sua energia ou você só gasta a sua energia trabalhando, né? E ainda nesse cenário que a gente está vivendo de isolamento social, que muitas pessoas estão afastadas, infelizmente, né? Mais por questões de responsabilidade, estão afastadas da sua família, pode ser que sintam a saudade apertar cada vez mais, tá? Com esse eclipse ele pode trazer aí essa energia, mas é isso, né? Câncer é a família. E você não está vendo por conta de Capricórnio, que ele traz essa responsabilidade, né? Então esse tipo de reflexão pode acabar acontecendo nos próximos dias. Bom, algumas pessoas ainda podem ficar mais sensitivas na região do estômago, né? Que está relacionado a câncer, né? Então, algum tipo de gastrite, má digestão, azia, enjoos podem acontecer, tá? Inclusive um pouquinho antes do eclipse, no dia do eclipse ou um pouquinho depois, eles podem acontecer, né? Fala muito da nossa digestão, então às vezes tem alguma coisa, algum sentimento que a gente não tá digerindo muito bem. Assim como ficar atento, algumas outras pessoas podem sentir mais dor ou algum tipo de problema, alguma coisa na pele, nos ossos e nos dentes, né, que são partes do corpo relacionadas a Capricórnio, né, que fala das nossas estruturas e dos limites também, né, a pele é um limite, nosso corpo termina onde termina a pele. Então, algum problema nessas áreas podem acontecer. E se você tiver qualquer tipo de problema, eu até indico procurar no Google, escrever, por exemplo, você está com enjoo e acrescenta a palavra psicossomática, porque lá tem alguns significados com relação ao problema que vocês estão passando. Eu abri aqui do lado do meu computador, o mapa do dia do eclipse, tá bom? Eu não consigo compartilhar a tela, não entendo dessas edições de vídeo, mas eu vou olhar um pouquinho pra cá e olho um pouquinho pra aí, tá bom? Bom, eu posso ver que esse eclipse vai poder trazer à tona algumas notícias relacionadas a vacinas, tá?
até para o combate do coronavírus, né? Tá todo mundo um pouquinho ansioso, né, para a vacina, para a cura, então pode ser que a gente receba algumas notícias com relação a isso. E também pode acontecer aqui algumas revelações, algumas coisas inesperadas, assim, relacionadas a governo, política, economia, né? E até mesmo espiritualidade, que depois vocês vão entender, já que eu já vou fazer as comparações, tá? Então vão acontecer algumas mudanças inesperadas, né? Não dá para saber se elas vão ser positivas ou não, porque no universo sempre existe essa dualidade, né? Os signos e planetas, eles têm mais de uma interpretação, eles têm interpretação positiva e negativa, mas aqui a gente vai ver alguma mudança inesperada aqui, ó, por conta de Urano. Pode ser que seja positiva, né? A gente fica na torcida. Os eclipses montam uma geometria no céu e elas obedecem um padrão que se repete a cada 18 anos, 11 dias e 8 horas, né? Que são as séries de Saros, que elas possuem no total 70 eclipses. E esse que a gente vai viver agora no dia 5 de julho de 2020, ele é recente, né? Ele vai acontecer essa mesma geometria pela terceira vez. Então a gente vai voltar 18 anos atrás, chegamos em 2002 e depois vamos voltar mais 18 anos, que foi a primeira vez que aconteceu esse eclipse, que foi em 1984. Então, observando o que aconteceu nesses anos, né, os acontecimentos, a gente se conecta com essas zonas do tempo, né? Então, a gente pode, sim, reparar algumas semelhanças que a gente vai viver a partir de agora, né, nessa data de eclipse. E eu fiz aqui um resuminho, eu entrei na Wikipedia e vi o que aconteceu nesses anos, né, pra gente tentar entender alguma relação que a gente pode viver nesse ano aqui a partir do eclipse. Então, eu separei aqui para vocês algumas coisas que eu vou dar uma lida, mas se vocês quiserem pegar as datas certinhas, estão disponíveis na Wikipedia, tá bom? Em 1984, aqui no Brasil estava acontecendo o movimento das diretas já, né? Que foram manifestações populares para permitir que a gente pudesse ter o direito de votar nas eleições presidenciais, né, aqui do Brasil. A gente também teve o assassinato da Indira Gandhi, que foi a primeira ministra da Índia, né? Ela foi assassinada pelos seus guarda-costas, né? Então, e uma figura política, né? A política bem forte em 1984, né? E também a gente teve o falecimento de 2 presidentes, um do Egito e outro da Guiné-Conakry. Então a gente percebe, né, esses movimentos políticos fortes, uma coisa assim mais ligada também à democracia, né, que foi o movimento das diretas já. Então a gente percebeu essas coisas. Em 2002, a gente encontra muitas informações, né? Eu percebi aqui algumas coisas em 2002, alguns eventos que estão mais relacionados à política, à economia, ao meio ambiente e até mesmo à espiritualidade. E eu dividi aqui certinho essas coisas para ficar mais ordenado e separado por tópicos. Bom, então a gente começa aqui com o prefeito de Santo André, o Celso Daniel, que foi morto depois de ter sido sequestrado em São Paulo. O jornalista Tim Lopes, né, que também foi assassinado, assim como um jornalista americano, o Daniel, que foi sequestrado, decapitado e mutilado. A gente teve a condenação do maníaco do parque, né, depois dele ter matado 5 mulheres. E também teve a criação da Corte Penal Internacional para processar indivíduos por genocídio, crimes contra a humanidade, etc. Né, a gente, agora com relação ao meio ambiente, teve a Conferência do Meio Ambiente de Joanesburgo e o Sistema de Vigilância da Amazônia foi inaugurado em Manaus. Né? Com relação à espiritualidade, a gente teve o falecimento de Chico Xavier, a Madre Paulina, que foi declarada pelo Vaticano como a primeira santa brasileira, e
28 de outubro foi encontrado em Jerusalém uma caixa mortuária que supostamente pertenceria ao irmão de Jesus Cristo, Tiago, que seria a evidência material mais antiga da existência de Jesus Cristo. Com relação à economia, a gente teve aqui a entrada do euro, né? Apesar de alguns protestos, teve o lançamento da cédula de R$20 aqui no Brasil. E no Brasil o dólar atingiu R$3, obrigando o ministro Pedro Malan a tomar medidas severas para acalmar o mercado. E no Uruguai, as reservas cambiais caíram 76% e o governo foi levado a decretar feriado bancário. E esses fatos evidenciaram a crise que afetou os países da América Latina, né? E o George Bush pediu apoio às Nações Unidas para derrubar o ditador Saddam Hussein do poder. Então, de um lado você tinha o temor da guerra e de outro o temor da economia, né? Além disso, a gente também viu surgir na China o vírus SARS, né? Que é o vírus da síndrome respiratória aguda grave. O que a gente está vivendo hoje? Coronavírus. O que ele está afetando, né? A respiração, que é uma coisa que conversa, né, com a síndrome respiratória de 18 anos atrás, né? E na China também a gente está recebendo algumas notícias, né, sobre o H1N1, né? Essa nova pandemia, né? Então, a gente vê que cada vez mais que a gente mexe com o meio ambiente, esses vírus, né, causados por animais, essas doenças causadas por animais estão começando a nos atacar. Então, a gente começa a perceber que todos esses eventos, eles estão muito fortes e eles podem acontecer, sim, até os próximos 6 meses, né? Os eclipses, eles têm essa ação de 6 meses, então a gente pode esperar, eu não tenho dúvidas, muitas reviravoltas com relação à política, à economia, notícias do meio ambiente, de repente alguma notícia ligada à espiritualidade pode ser que aconteça, não consigo imaginar o que possa ser, mas esse eclipse ele vai acontecer em Capricórnio, né, juntinho, perto da grande conjunção de Capricórnio, que mexe muito com as estruturas, com as organizações, com o governo, com política, com economia. Então, eu acho que essas áreas elas vão ser muito, muito, muito mais impactadas, né? Consequentemente, elas vão impactar na nossa vida pessoal, né? Os eclipses, eles atingem muito o coletivo, né? Mas eles influenciam, sim, na nossa vida pessoal. Acredito que a gente deva pensar muito a respeito de família, trabalho e buscar um equilíbrio, né? Entre essas coisas, né? Onde que você está colocando sua atenção, né? Então, você está buscando um equilíbrio? Preste atenção nas suas emoções, nas suas energias, preste atenção na sua família, preste atenção no trabalho também, mas não se esqueça que só trabalho, 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 trabalho. Não sei, o que a gente leva daqui, né? Os bons momentos, a convivência com as pessoas que fazem parte da nossa família. Então, veja, busque um equilíbrio com relação a isso. E foi esse o vídeo do eclipse, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro para vocês, né? E vamos aguardar por mais notícias no Brasil e no mundo. Então é isso, um beijo para vocês e não se esqueçam de curtir aqui o vídeo, de seguir a nossa página no Instagram, Netoninha, e se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo!